Olá, muito boa tarde. Apesar do adiamento do encontro de Assis sobre a economia de Francisco, são muitos os jovens que trabalham já neste desafio do Papa. Hoje está connosco Pedro Mendonça, da Nova SBE, com quem vamos conversar já de seguida. Antes, olhamos ainda alguns temas da atualidade religiosa. Em dias de isolamento familiar, a internet é o grande espaço celebrativo. Missas e momentos de oração fazem do espaço virtual a Assembleia das Comunidades Reais. As medidas de contenção ao Covid-19 determinaram alterações profundas na vida de cada um. O campo espiritual também não foi exceção. Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência. Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e atos de culto, bem como a suspensão de catequeses e reuniões. Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas na televisão, rádio e internet. Permaneçamos em oração pessoal e familiar, biblicamente alimentada, confiados na graça divina e na boa vontade de todos. A recomendação surteu efeito imediato, com as dioceses, comunidades cristãs e de vida consagrada a promover momentos celebrativos com recurso às plataformas digitais. A Agência Eclésia identificou-as e reuniu os vários apontadores para facilitar o acesso rápido aos momentos celebrativos de norte a sul do país, podendo os fiéis escolher a celebração da sua diocese ou mesmo da sua paróquia. O terceiro domingo da Quaresma foi assim o pórtico para uma experiência pastoral inédita que trocou o espaço físico dos templos pela proximidade espiritual que a tecnologia permite. Meus caros irmãos, todos vós que estáis sintonizados para a celebração desta Eucaristia, saúdo-vos como habitualmente, desta maneira e desta forma e muito cordialmente. Muito bom dia a todos. Quero saudar de um modo muito particular a cada um de vós. Sede bem-vindos a esta nossa celebração, transmitida aqui do Paço Arquiepiscopal. Quero unir-me às intenções de todos quantos participais nesta mesma Eucaristia, para que juntos rezemos ao Senhor para que nos preserve dos contágios, e não só dos contágios, desta doença, deste vírus que a todos preocupa e aflige. Bispos diocesanos, párocos, guias das comunidades cristãs mobilizaram-se num acompanhamento espiritual e celebrativo para que a dimensão da fé e da caminhada de Quaresma não seja posta em causa pela situação que o mundo enfrenta. As palavras foram de esperança e de prece pelos fragilizados pela doença e por quantos os auxiliam na primeira linha de combate ao vírus. As circunstâncias em que neste momento celebramos a Eucaristia, unidos a toda a diocese, a todos os sacerdotes, nós estamos a pedir ao Senhor, nesta manhã, que seja o nosso refúgio. As habituais transmissões televisivas da Eucaristia, que entram em casa dos portugueses através da RTP e da TVI, mostravam desta vez templos mais vazios, com a liturgia a socorrer-se dos que são imprescindíveis. A Antena 1 e a Rádio Renascença também continuam a transmitir a Eucaristia dominical nos horários habituais. Há também a oportunidade de acompanhar a liturgia das horas e outros momentos de oração a partir de comunidades de vida consagrada. Mas, para localizar esta oferta, que é vasta, o mais fácil é através da Agência Eclésia. Este é um recurso que se deverá manter nos próximos tempos e os bispos foram lembrando que o cotidiano alterado não tem de ser apenas um enfado, mas também uma oportunidade para experimentar realidades que a vida apressada foi apagando. Perdemos o hábito do diálogo. Tornámo-nos dependentes de quase só das redes sociais. Vamos reagir e criar mais tempo para rezar, meditar, fazer uma boa leitura e partilhar com os outros o que se lê. Pegar na Sagrada Escritura e ouvir os seus conteúdos, fazendo depois um pouco de comunhão de alma
através da partilha daquilo que Deus nos fez compreender. Na mensagem para a Quaresma aconselhei a leitura de um bom livro. Neste momento, o conselho é ainda muito mais pertinente. Precisamos de conversar muito mais uns com os outros, comungando sentimentos, alegrias e tristezas. Talvez jogar juntos ou comentar os acontecimentos da vida, que não são só as notícias sobre o desenvolvimento do vírus. Há muita coisa para conversar. Esta grande quarentena proporciona-nos um tempo para dar à vida um novo rumo, que nos pode oferecer um itinerário a que chamaremos conversão ao Evangelho, descoberta do rosto amoroso de Cristo, que marca encontro conosco. Por isso, o meu primeiro convite a todos é que não percamos a passagem do Senhor pela nossa vida, nesta circunstância que, repito, é inesperada. As potencialidades da plataforma digital são mais vastas e vão além da transmissão da Eucaristia. Para quem por estes dias se depara com mais tempo, tem também propostas de oração e recolhimento que lhe permitem um itinerário de Quaresma mais profundo. O Laboratório da Fé convida a uma liturgia familiar e apresenta 40 dias para adquirir o novo hábito. No Passo a Rezar, a oração portátil pode acompanhar também em casa e no silêncio que inundou os dias. Também o Click to Pray cria mais proximidade ao Papa e às suas intenções de oração. Dias diferentes, difíceis, mas também de oportunidade. Outras dimensões da vida e da experiência espiritual que a vertigem dos dias poderia dificultar e que agora podem surgir também com o auxílio do mundo digital. O Hospital Pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa, assinalou os 100 anos do falecimento de Santa Jacinta. Celebrar o centenário da morte de Santa Jacinta é acolher o desafio de atenção concreta aos outros, nomeadamente aos que sofrem. A capelania do hospital onde morreu, Dona Estefânia, procura transmitir a mensagem de Santa Jacinta para acrescentar razão de viver a cada pessoa e transmitir sentido para a vida. Os hospitais não são um lugar de evangelização, nem de proselitismo, não é? Portanto, o que procuramos, essencialmente também pela nossa presença, pelo nosso testemunho e pela mensagem fantástica. Aquilo que a Jacinta aqui viveu é muito interpelante para aqueles que aqui procuram encontrar, enfim, a sua saúde e encontrar também um bocadinho de sentido para o seu sofrimento. Sem dúvida que ela não só dá o testemunho de uma coragem enorme a enfrentar os problemas de saúde que teve, mas acompanhava sempre o sofrimento dos outros através da sua oração. No ano do centenário da morte de Santa Jacinta, a Igreja Católica em Portugal organizou um programa de conhecimento, celebração e apresentou o novo memorial no Hospital Dona Estefânia, que contou com o apoio do Santuário de Fátima. Virá trazer também um enriquecimento para aquilo que é a visita dos grupos que nos vêm visitar, portugueses do país inteiro, pessoas que vêm só em família, pessoas que vêm individualmente, grupos organizados, procuram vir. Procuramos ter o recado próprio daquilo que é uma casa como esta, mas o facto de termos hoje valorizado também um bocadinho o espaço que assinala a sua presença, aqui neste caso, é para nós um dom muito grande. Marcar presença aqui em Lisboa, concretamente no lugar da morte, no Hospital Dona Estefânia, é sublinhar precisamente esta dimensão de uma vida entregue, até ao fim e de uma vida que acaba por ter sentido enquanto vida dada pelos outros. Eu creio que é sempre oportuno sublinhar em relação a Santa Jacinta que ela foi aquela que por excelência viveu a compaixão, isto é, a atenção aos outros, a atenção ao sofrimento dos outros, às suas necessidades. O Cardeal Patriarca de Lisboa visitou o renovado memorial a Santa Jacinta, que fica numa parede onde seria o quarto da pastorinha. 2 painéis e uma placa de bronze têm dados sobre a vida e a espiritualidade da pastorinha e pode ler-se: deste local partiu para o céu, em 20 de fevereiro de 1920,
a pastorinha de Fátima, Jacinta Marto, a quem Nossa Senhora apareceu. Dom Manuel Clemente presidiu a missa na capela do hospital, que foi pequena para receber todas as pessoas, e destacou que a vidente de Fátima viveu intensamente e conseguiu encher de vida a própria morte. Entram neste hospital muitas crianças da idade da Santa Jacinta, da Jacinta Marto, e tanto essas crianças como as famílias, conhecendo esta história, sentem-se também alentadas e acalentadas. É por isso que está cá hoje tanta gente, como aliás, na roda do ano vai passando por aqui muita gente. Isto dá-nos que pensar, ou seja, com uma vida assim vivida tão intensamente, pode encher de vida à própria morte. O programa das celebrações começou com uma conferência Santa Jacinta em Lisboa, que recordou a passagem desta criança pela capital portuguesa. Jacinta Marto morreu a 20 de fevereiro de 1920, em Lisboa, cidade onde existe um itinerário espiritual que passa pelos diversos locais onde a pastorinha viveu, esteve internada e foi velada. No fundo, Santa Jacinta veio-nos trazer a Lisboa um bocadinho de Fátima, porque Nossa Senhora, além de lhe ter aparecido em Fátima, também lhe aparece aqui em Lisboa, no orfanato onde ela esteve e também aqui no hospital. É um itinerário que neste momento está a ser essencialmente para grupos de catequese, precisamente para que as crianças fiquem mais dentro deste espírito de missão da Jacinta e se identifiquem mais com ela. Passamos principalmente pelo sítio que está mais resguardado e mais igual ao que era há 100 anos atrás, que é o espaço do orfanato. Depois há a possibilidade de virem aqui ao hospital ou não e a possibilidade de irem ou não à Igreja dos Anjos, onde ela foi velada durante 4 dias. Para preservar de alguma curiosidade excessiva, foi colocada numa sala no primeiro andar da Igreja dos Anjos. Essa sala durante algum tempo esteve fechada, funcionou como o centro de dia da instituição do centro social. E, portanto, agora recentemente nós reparámos essa sala em termos de pintura, do chão, etc. Afetada pela gripe espanhola em 1918, 2 anos depois, Jacinta Marto, vidente de Fátima com o seu irmão Francisco e a prima Lúcia, veio para Lisboa, onde viria a falecer a 20 de fevereiro de 1920, no Hospital Dona Estefânia, quando tinha 9 anos de idade. A Igreja Católica celebrou pela primeira vez a festa litúrgica dos santos Francisco e Jacinta Marto, em 2018, um ano depois dos pastorinhos de Fátima terem sido canonizados pelo Papa Francisco, a 13 de maio de 2017. Agência.eclesia.pt é o endereço do portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar toda a atualidade religiosa. Agora olhamos a economia de Francisco e a forma como ela está a mobilizar muitos jovens em todo o mundo. É o caso de Pedro Mendonça, que é professor na Nova SBE. Professor assistente. Professor assistente, é professor. E na realidade está também envolvido e aderiu a esta interpelação do Papa para uma economia diferente. Como é que numa instituição como aquela onde está, que ocupa um ranking invejável, não é? No patamar das escolas da economia, como é que nestas instituições se conjuga o bom desempenho económico e a obtenção do lucro, que é o que as pessoas procuram e os empresários querem, com este desafio que nos chega do Papa para uma economia mais focada no respeito pelos recursos naturais, na distribuição da riqueza? Como é que se faz resolve esta equação? Eu acho que está-me a fazer uma pergunta muito difícil, porque acho que há muita gente à procura dessa resposta. Pois. Na Nova SBE também, eu trabalho num centro de conhecimento que se chama Leadership for Impact e que pretende precisamente isto, conciliar o performance organizacional, não é? Tudo o que é o produto, a atividade económica, com o progresso social. Como é que se pode fazer isto? E, em primeiro lugar, eu acho que há um lugar cada vez maior e um lugar para ficar da ética nos negócios e nas empresas. Basta olharmos, por exemplo, no supermercado, quando vamos ao supermercado, quantos não são os produtos que já têm selos de comércio justo ou de agricultura sustentável
E isto significa que é importante para as empresas porque é importante para os consumidores. Portanto, as empresas estão atentas e estão preocupadas em fazer negócios que sejam sustentáveis, que sejam éticos. E começando por aí também. Por outro lado, eu acho que uma Business School é também uma janela aberta para o que se passa dentro das empresas e nós, na Nova SBE, conseguimos ver de forma clara que dentro das empresas está a existir uma procura, as empresas estão novamente à procura do seu propósito. Há aqui uma agitação à volta da palavra propósito. Como se as empresas estivessem à procura outra vez da sua missão, da sua finalidade, da sua razão de existência. E isto tem muito que ver também com ética, porque numa sociedade interligada, em que tudo está interligado na sociedade em que vivemos hoje, é impossível as empresas estarem isoladas da sociedade. E então o papel das empresas começa a ser muito mais do que gerar lucro, tem de ser também criar valor para todas as partes envolvidas, para todos os agentes económicos envolvidos. Mas a ética, quando olhamos para ela e no meio universitário, empresarial, não se tende a remeter esta questão para o âmbito religioso, ou é algo que as religiões nos fazem, nós aqui temos as nossas regras. Como é que se conjuga as nossas regras com esta ética que tantas vezes arrumamos no compartimento das religiões? Eu acho que é uma área que está a crescer, e, portanto, não só a religião e as empresas, a religião e a gestão, mas também filosofia, também tem muito de filosofia e de pensar naquilo que é economia, naquilo que é atividade empresarial, aquilo que é atividade económica, e penso que se pode conciliar, mas é uma área que está a crescer, sobretudo muito lá fora também, espero que possa crescer também agora em Portugal, mas é uma área a crescer. Nota-se uma mudança cultural. Estava há pouco já a referir a esta questão. Tradicionalmente, a sensação que tenho é que quem estuda economia, quem estuda gestão, é um especialista dos números. Aqueles que se davam menos bem com as matemáticas estudavam filosofia e história. E isto é perigoso, porque separa aqui dois mundos que deviam ser complementares, não é? Começa a estreitar-se esta distância ou a haver atenção a estas duas realidades? Eu espero sinceramente que sim, e recentemente vou agora fazer um programa de mestrado e um dos programas em que eu estive interessado e estive a olhar é um programa na Dinamarca, tenho pena que ainda não existe em Portugal, que é precisamente o programa em Gestão e Filosofia. Como é que podemos usar aquelas que são as ferramentas de filosofia, não só de argumentação, mas também de lógica, de raciocínio, a maneira de pensar da filosofia para a gestão. E leva-nos muito para aí. Como é que podemos fazer esta ponte entre as humanidades e a gestão, porque acho que temos todos a ganhar. A pensar, de fundo, afinal, qual é que é a finalidade das empresas e de uma atividade económica. Não é só o gerar lucro, mas envolve muito mais, envolve pessoas, envolve muito mais. Aderiu também a este desafio do Papa, também tendo num horizonte este encontro de Assis. Como é que vão trabalhando também e lendo esta sugestão que chega do Papa, que à partida não é um especialista em economia, terá os seus assessores nestas matérias, mas ao fim e ao cabo vem propor um paradigma diferente. É execuível aquilo que o Papa pede? Eu acho que precisamente o Papa não é um economista e está a pedir aos jovens, não está a pedir a economistas para se juntarem. Portanto, precisamente a ideia é essa, é com dinamismo, com esperança, com ativismo, digamos, que os jovens possam pensar, para além dos limites daquilo que é a teoria económica, como é que pode a economia estar mais perto das pessoas. E, portanto, é também um desafio para os jovens isso que está a dizer, mas eu creio que é possível e é execuível. Temos é de querer chegar lá. Isto torna-se mais fácil com a renovação das gerações, temos jovens a frequentar as universidades, mas depois temos as administrações das empresas, que, enfim, já estão no patamar etário às vezes, mas também se começam a renovar. É neste confronto de gerações que se começam a trabalhar os novos paradigmas também? Sim, eu acho que é preciso renovar as gerações para as empresas poderem ser mais, como o Papa pede, para as empresas poderem olhar mais para as pessoas. É preciso, mas não é só isso. Acho que também se pode trabalhar com as administrações mais séniores, também se consegue trabalhar isso. Penso que sim. Quando ouvimos falar isto é uma questão já mais técnica, mas ouvimos falar do crescimento económico, ouvimos falar das estimativas de lucro, às vezes em curtos prazos. E isto às vezes é difícil resolver esta conta quando falamos de sustentabilidade ambiental e de repartição de riqueza, ou seja, tudo isto é possível, mas se os prazos da obtenção da riqueza ou de chegarmos a determinado patamar forem mais longos,
teremos que adotar uma mentalidade de sermos mais calmos também nesta velocidade com que se procura a obtenção da riqueza? Acho que é muito por aí. Acho que, na minha opinião, temos de olhar também para aquilo que o Papa dizia sobre o consumismo, que é uma doença grave, e que temos de procurar consumir de forma mais responsável. É precisamente um objetivo para o desenvolvimento sustentável. O objetivo número 12 é a produção e o consumo responsável. E eu penso que tem de ser muito por aí. Nós temos de perceber que não cabe só às empresas. Temos a tentação de culpar e responsabilizar as empresas pela produção desenfreada e não responsável, mas começa muito também em nós consumidores. Os hábitos de consumo. Os hábitos de consumo, pelas forças de mercado, são os consumidores que movem aquilo que as empresas fazem. E então temos que começar no nosso papel enquanto consumidores a mudar isso, a consumir de forma responsável. Quando fazemos uma compra é difícil, não é óbvio, mas não estamos a pensar só em nós próprios. Temos de pensar também em todos os agentes, em todas as pessoas envolvidas naquele processo de produção. E então vem um bocadinho por aí. Eu acho que esta mudança começa naquilo que nós podemos fazer de forma pequena enquanto consumidores. Trabalhar também os modelos de felicidade, ou seja, considerarmos a felicidade algo que não está excessivamente colada a bens efêmeros, não é? Exatamente, como é que nós podemos medir a felicidade, não é? Não é só o valor, não é só o lucro que nos indica a felicidade, e por isso também é necessária uma revisão dos indicadores, não é? Como é que nós podemos medir o crescimento económico se não medimos o crescimento de felicidade e de bem-estar das pessoas, não é? Claro. Muito bem, agradeço muito a sua presença aqui hoje no nosso programa Eclésia, e continuamos também a acompanhar a preparação que se vai fazendo e o trabalho que também nas instituições de ensino vão desenvolvendo nesta linha do desafio que chega do Papa Francisco. Mais logo, já sabe que a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1, é pelas 22h45. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima tarde.